Olá meninas, como estão? Hoje, dando continuidade às nossas aulas sobre cores, vamos falar um pouquinho sobre o significado de cada cor, sobre luz e sombras e também sobre cabelos. A cor, então, ela expressa nossos sentimentos mais profundos, ela vai manifestar sensações, emoções. Todos nós temos uma cor favorita, a minha acho que é claro para todo mundo, que é rosa. E uma cor que mais nos atrai, uma cor que mais gostamos de usar. Goethe diz que as cores são ambivalentes, como os sentimentos humanos e todas as energias. Normalmente, a gente escolhe o sapato, a roupa, o acessório, de acordo com as cores que a gente mais gosta de usar, que a gente se sente melhor usando e de acordo com o que mais nos agrada. As cores vão ter também o poder de influenciar. A gente escolhe cores, costuma escolher cores mais sóbrias para um evento de trabalho e cores mais alegres para um evento mais informal. E já que uma vez captada pelos nossos olhos, elas vão transmitir ao cérebro impulsos e reações de diversas maneiras. Então, a gente consegue usar as cores a nosso favor, dependendo do que a gente for usar. Vamos ao significado de cada uma. A cor vermelha é uma cor muito quente, ativa, estimulante. Ela vai representar resistência, força, coragem, saúde. Ela é poderosa entre as cores, acelera batimentos cardíacos, aumenta a temperatura do corpo, vai favorecer liberações de muitos hormônios. Na cultura chinesa é uma cor muito usada, está associado ao elemento fogo, que atrai pra gente sorte e felicidade. A cor vermelha também pode ser usada para alegrar e atrair emoções. Sempre preferir acessórios com detalhes em vermelho e evitar um look monocromático em vermelho, a não ser que você se sinta bem usando um look assim. A cor laranja já é uma cor com uma vibração característica de cores que compõem o amarelo com o vermelho. Quando a gente vai fazer as combinações, amarelo com vermelho dá o laranja. Ela transmite força, curiosidade, otimismo, expansão e equilíbrio emocional. Usadas em tonalidades mais suaves, vai representar amor e afetividade, aquela cor mais salmãozinho. A gente pode utilizar essa cor também em roupas para atrair atenção sem causar extremo impacto, como o vermelho, como também em espaços de estudos, trabalho e criação. O amarelo é uma cor associada ao sol. A atividade da aula passada a gente usou amarelo para ter essa representatividade do sol. Ela vai significar dias mais quentes e bonitos, mais agradáveis. Ela traz sempre pensamentos otimistas e autossatisfações. Alguns pesquisadores falam que quando a gente põe uma luz amarela assim que a gente acorda, a gente já começa o dia com pensamentos mais otimistas. É uma cor muito boa na hora de usar a comunicação. Então, o amarelo é uma cor da comunicação. A criatividade, a atenção, o bom humor e a socialização. Ela pode ser utilizada em ambientes de criação, de estudos, locais religiosos e sala de jantar. Já que o amarelo estimula o apetite, não foi à toa que a logo do McDonald's foi escolhida amarela. O marrom, que traz aquela ideia de seriedade, comprometimento, base forte. Cor da terra, ela transmite conceitos de responsabilidade e constância, consistência. Ajuda na hora da organização dos pensamentos, auxilia na hora de tomar decisões complicadas. Quando a gente usa detalhes nessa cor, em ambientes de trabalho, salas de reunião, ajudam na concentração e no discernimento. Mas, quando usada em excesso, ela acaba absorvendo muitas energias negativas e acaba causando excessos de autocrítica. O verde é aquela cor que vai representar harmonia, equilíbrio, esperança, fertilidade e renovação. Ela acalma e ajuda nos processos de cura, principalmente no aspecto emocional. Muito usada em áreas em que a família costuma ficar reunida, quartos, salas, desperta paciência, sinceridade, porém verde em excesso
pode estimular raiva, inveja e imaturidade. A cor azul é a cor da calma. Ela sugere espiritualidade, ordem, quietude, tranquilidade. Vai despertar também lealdade, amizade e honestidade. É muito empregada em locais para relaxamento, clínicas de relaxamento, luz azul na hora de fazer uma massagem relaxante, por exemplo. Quartos e salas de descanso. Ela traz paz e sonolência. Mas abusar do azul não é tão recomendado, já que não vai atrair atenção e pode estimular muito a solidão. O violeta, que é a cor da transmutação, ela tem o poder da transformação, limpa e purifica pensamentos. Ela transmuta energia negativa em positiva. Então, quando eu tô naquele dia que eu tô muito pessimista, com os meus pensamentos só em coisa ruim, fecho os meus olhos e penso na cor violeta, que isso já vai ajudar a gente a fazer essa transmutação. Sempre muito presente em coisas ligadas à arte, pintura, quando eu vou fazer objetos com cerâmica, já que estimula a consciência. As tonalidades mais claras de lilás, por exemplo, são muito usados na hora de fazer a meditação e também por pessoas que buscam maior elevação espiritual. O preto, que é considerado a ausência de cores, representa também a ausência ou rejeição de algo, porém é uma cor de muita seriedade, muita sobriedade. É muito usada para pessoas que precisam impor autoridade. Não é muito aconselhado abusar da cor preta, principalmente em ambientes, paredes e casa, porque obstrui a troca de energia. Então, aquela energia fica estagnada naquele lugar, impedindo que a energia que esteja fora faça a troca com as energias que estejam dentro do ambiente, por exemplo. E o branco, que é a mistura de todas as cores. Ela agrega pureza, amor divino, está muito ligada ao desprendimento material, aceitação. Como ela é a junção de todas as cores, ela tem o papel aí de representar todas as cores. Então, ela purifica e transforma os pensamentos e energias. Agora, vamos lembrar e entender um pouquinho sobre a harmonização das cores. Lá nas primeiras aulas a gente falou sobre o círculo cromático, falamos aula passada, e vamos relembrar um pouco da combinação entre essas cores. Então, prestem bastante atenção nesses 4 círculos, que a gente vai entender aí como que eles funcionam. A harmonia monocromática, como o nome já diz, é a combinação de um look todo de uma cor só. Essas cores podem variar em relação à luminosidade. Então, eu posso usar um preto, um cinza e um branco na mesma harmonia de cores aí que eu for usar. A harmonia análoga é aquela que eu vou pegar, combinar 2 cores vizinhas. Então, vamos lá voltar. Harmonia análoga, essa primeira aqui. Misturo o laranja com o amarelo com verde, o verde com o verde azul. Então, eu posso ainda combinar, por exemplo, o amarelo com um verde um pouquinho mais forte, pulando uma casinha aí no círculo de cores. Então, esse tipo de combinação acaba transmitindo para a gente elegância, jovialidade e originalidade. As cores complementares são aquelas que lá no círculo eu vou combinar os opostos. Então, por exemplo, eu vou combinar o vermelho com o verde, eu vou combinar o laranja com o azul. Como mostra aqui nas fotos, elas acabam transmitindo pra gente aqui nas fotos informalidade, ousadia e criatividade, deixa um look mais despojado. Essas cores, quando a gente fala delas sem olhar numa foto, por exemplo, a gente tem a sensação que não estão combinando.
mas quando eu coloco juntas fica um look muito fresco, muito alegre, é bem legal. A harmonia complementar dividida é a combinação entre uma cor e as duas vizinhas, a sua complementar oposta. Então é essa aqui que tem esse triângulo mais fechadinho. Elas são coordenações mais livres e criativas. Elas deixam um ar também bem mais despojado e ao mesmo tempo passam um ar de responsabilidade quando combinado com tecidos mais estruturados ou cortes mais estruturados. E a harmonia tríade, que eu vou combinar 3 cores dos pontos mais distantes quando eu faço um triângulo lá no meu círculo. Igual aqui nessa foto. Então, eu vou combinar o roxo, o amarelo e o azul, por exemplo. A harmonia tríade aqui, o azul, o amarelo e o vermelho. Deixa um ar bem colorido. Eu particularmente não me sinto muito bem com muitas cores misturadas, mas nas fotos a gente vê aí que fica bem interessante. É um look bem colorido e me traz um ar de infantil, de coisa mais infantil, de cores primárias, por exemplo. Mas é questão de gosto mesmo, quem se sente bem deve usar e abusar de uma harmonia tríade, por exemplo. A maquiagem é o jogo de luz e o jogo de sombra. A maquiagem vem para quê? Com o intuito de salientar, de reforçar a beleza de cada um. Nós vimos na aula passada e na atividade que vocês fizeram que algumas peles, por exemplo, as peles frias, quando eu uso cores quentes, elas salientam manchas. E o inverso acontece a mesma coisa. A pele quente, quando eu uso cores quentes, quando eu uso cores frias, eu saliento manchas, saliento marcas. E isso a gente tem que trazer também para a maquiagem. Então, eu preciso ressaltar os pontos importantes do rosto, disfarçar imperfeições e criar, por causa dessas cores, uma maquiagem mais harmoniosa possível de acordo com o subtom da pele. Então, não esquecer, a gente já fez atividade que é para lembrar, para aprender quais são os tons e subtons da pele que eu vou usar. Um segredo para quem já é maquiador ou para quem pretende ser maquiadora é ter com vocês um tecido amarelo e ter um tecido azul, um pedaço de tecido que seja. E antes de começar a maquiar a cliente, coloque o tecido na frente dela e façam o teste, se a pele é quente, se a pele é fria ou se a pele é neutra. Se a pele é neutra, mais fácil usar. Eu posso usar de tudo que vai combinar. Mas se a pele é quente ou a pele é fria, eu preciso aí usar as tons que combinam. Não é à toa que às vezes a pele é fria e eu uso um batom muito aberto, um batom muito... um vermelho muito aberto e a pessoa fica com aspecto de, nossa, como mesmo no vídeo da aula passada, que cor de batom bonita, e não que olhe e fale assim, como você tá bonita. Então, eu preciso analisar bem esses subtons para estar indicando, para estar fazendo a maquiagem que combine com a pessoa. Então, as peles quentes, elas costumam possuir fundos mais amarelados e tendem a ficar bronzeados depois da exposição ao sol. Enquanto as peles frias têm o fundo um pouco mais rosado e tendem a ficar mais vermelhas na exposição do sol. Isso também é uma forma fácil de a gente estar perguntando para a cliente quando for fazer a maquiagem. Não esquecer desses subtons na hora de fazer minha maquiagem ou na hora de indicar uma peça de roupa, uma cor que ela for usar para ir numa festa. E a técnica de contorno? A técnica de contorno é aquela que vai fazer o jogo de luz e sombra. É aquela onde eu vou afundar as regiões que eu quero deixar mais fundas e salientar as regiões que eu quero que tenham um maior destaque. Então, eu vou iluminar as partes que eu quero destacar e vou esconder escurecer as partes que eu quero esconder. Então, quem tem a bochechinha muito marcada, muito forte, muito gordinha, e eu quero fazer aquele efeito
mais afundadinho, eu acabo fazendo um contorno um pouco mais profundo nessa região, iluminando mais a maçã do rosto. Eu posso, por exemplo, eu que tenho o olho mais fundo, o cantinho, usar cores mais claras nas regiões mais fundas para dar uma destacada e parecer que eu tenho um pouco menos dessa profundidade no olhar. Minha boca é mais fininha, então eu posso iluminar todo o contorno dela para dar a sensação que eu tenho uma boca um pouco mais carnuda. Então, com a maquiagem, eu consigo fazer todas essas transformações. Mesma coisa quando eu uso roupa preta ou roupa branca, que o preto dá a sensação que eu emagreci e a branca dá a sensação que eu engordei. Então, eu consigo também, com maquiagem, ajudar nisso. Afinar o nariz largo, contornando, escurecendo um pouquinho essas regiões, levantando o nariz, escurecendo a parte de baixo, destacando, colocando mais iluminador na parte de cima e deixando assim a maquiagem, o rosto cada vez mais harmonioso. Lembram que a Camila falou da máscara de Pi? Então aquela máscara é o que a gente pode se referenciar para tentar trazer um rosto harmonioso. Claro que eu não posso dar uma sensação de falsidade, eu tenho que deixar a pessoa natural, parecer sempre natural, mas eu consigo com maquiagem fazer isso. Vamos pensar agora nos conceitos de composição de imagem. A gente vai falar de arquétipo e de estereótipo. O arquétipo é aquela primeira impressão. Quando eu olho para a pessoa e a imagem dela já me traz alguma coisa, antes mesmo de eu conhecer, de eu conversar. Então, a primeira impressão que eu tenho daquela pessoa é um arquétipo. Enquanto o estereótipo é um personagem que aquela pessoa carrega. Então, eu posso parecer para vocês uma pessoa totalmente zen, totalmente conectada com o universo e de repente, visualmente falando, e de repente eu começo a demonstrar para vocês uma pessoa estressada que bate porta, bate parede, grita. E a mesma coisa o inverso. Eu posso estar demonstrando, por exemplo, para vocês, sempre de salto, maquiagem, uma pessoa com aspecto mais de patricinha. E a hora que vocês vão conversar comigo, vocês veem que eu sou uma pessoa mais zen, mais na minha, mais conectada, mais que conversa com plantas e tal. Então, o arquétipo é aquela primeira impressão. O estereótipo, depois que eu converso, eu conheço, eu vejo quem realmente é aquela pessoa. Eu consigo criar estereótipos de acordo com o que eu quero fazer. Então, se eu for numa reunião, se eu for numa audiência com o juiz, eu vou usar um blazer, vou usar um terninho, algo que me dê esse estereótipo de pessoa extremamente centrada, séria. E se eu for tomar um banho de cachoeira, eu já vou colocar minhas roupas larguinhas, meu chinelinho. Então, eu consigo aí mudar o meu estereótipo. O arquétipo é algo que já é seu. Então, eu posso mudar, mas não é uma coisa que eu mudo da noite para o dia. Cada situação, então, como eu disse, ela pode traçar uma imagem diferente. Eu não vou para o carnaval, por exemplo, de terninho, e não vou para uma reunião ou para uma audiência com uma fantasia de carnaval. Eu tenho que ter um bom senso aí na hora de escolher o que eu vou usar. Mesma coisa cabelo, mesma coisa maquiagem. Então eu escolho, eu tenho esse bom senso na hora de fazer as minhas escolhas para que eu passe a impressão correta para cada situação que eu estou buscando. E agora um pouquinho sobre os cabelos. O cabelo ele é considerado a moldura do rosto, um dos nossos principais cartões de visita, e ele acaba revelando muito sobre a nossa personalidade, além de ter uma importância fundamental aí para o equilíbrio, não só do rosto, mas de toda a silhueta, dependendo do comprimento do meu cabelo.
O rosto oval, ele acaba aceitando diversos tipos de cortes, que pode variar desde os curtos até os longos. Um corte desfiado, desconectado, acaba gerando um charme diferente, e a franja pode ser opcional. Eu posso dar um toque extra com franja, mas eu também posso evitar as franjas, deixando o cabelo mais reto, mais dividido. O rosto redondo, eu não posso abusar muito do volume, senão eu vou deixar aquele rosto com aspecto mais, uma sensação de que ele é mais redondo ainda. Então, eu preciso usar franjão, não usar franjinha, para também não dar essa sensação de rosto mais redondo, e nem sempre o rabo de cavalo vai combinar com esse tipo de rosto. Então, se eu precisar ir para uma festa, para uma coisa que eu precise demonstrar, salientar minha beleza, eu acabo não escolhendo um rabo de cavalo para um rosto muito redondo. O rosto quadrado, ele também vai aceitar diferentes cortes e comprimentos de cabelo. Eu posso usar um corte Chanel, que vai ser uma ótima aposta, um long bob, mas eu posso escolher também cabelos mais longos, que não vai ter erro. Franjinha deve ser evitada. Se for usar franja, um franjão mais caído, mais longuinho, acaba sendo uma melhor opção. Os rostos triangulares combinam com cabelos mais desconectados, nada de cabelo muito reto, seja curto ou seja longo. Os cabelos desconectados vão funcionar melhor para quem tem o rosto triangular. As franjas, tanto faz, eu posso usar franjinha, eu posso usar franja reta, eu posso usar franja longa desfiada. E agora, as linhas, o que elas transmitem quando a gente bate o olho. Os cabelos com linhas retas, linhas verticais, elas vão transmitir uma sensação de pessoa mais estruturada. As linhas retas horizontais transmitem sensação de pessoa mais estável. No entanto, uma franjinha aí de base oriental cria uma espécie de barreira e mostra que a pessoa é extremamente convencional. Nem sempre vai combinar com todo o resto da avaliação que eu fiz com aquela pessoa. As linhas inclinadas demonstra aquela pessoa mais dinâmica, aquela pessoa que não para por nada, cabelos desfiados, cabelos repicados, então vai passar a sensação da pessoa mais extrovertida mesmo, bem dinâmica. As linhas curvas vão transmitir a sensação de amplitude, sensualidade, lirismo e romantismo. E os cabelos com linhas mais fechadas ou os cachos vão transmitir uma imagem de pessoa um pouco mais conturbada. Isso, claro, quando eu penso só no cabelo, eu tenho que ver todo o resto. As linhas mais quebradas ou os bem encaracolados acabam transmitindo um ar de infantilidade. Bom, meninas, é isso. E agora a nossa atividade. Que tal mais um pouco de autoconhecimento com a cor? A gente fez já uma atividade para descobrir se o meu subtom é frio, é quente ou é neutro. E agora a gente vai fazer mais uma atividade usando fotos e usando roupas. Eu gostaria que vocês escolhessem uma blusa que vocês usariam e uma que não usariam de jeito nenhum. Tanto modelo quanto cor. Pode ser emprestada também. Pega da mãe, da minha irmã, pega de quem quiser. Então, tanto modelo quanto cor. Se quiser escolher 4 peças, também não tem problema. Então, 2 peças que usaria, uma modelo que usaria, uma cor que usaria, um modelo que não usaria, uma cor que não usaria. De 2 a 4 peças. Prenda o cabelo, não passe nada de maquiagem e faça uma foto, estilo selfie, na frente do espelho, a forma que achar melhor, com essas peças. Depois coloque uma foto do lado da outra, vão enviar para mim no mesmo esquema via e-mail e escrevam qual a sensação vocês transmitiram quando vocês leem a imagem de vocês com aquelas peças, certo? Tentem ser imparciais e olhar mesmo de forma bem sincera.
Então, eu usei uma blusa com uma ombreira muito grande, eu passei um aspecto anos 80 que eu não curti muito, não usaria. Então, qual a sensação que passou? Aqui eu tô muito séria, eu só usaria essa roupa se fosse numa entrevista de emprego. Aqui, nossa, essa é muito colorida, faz o meu estilo, eu usaria para qualquer situação que eu fosse. Então, veem qual a sensação que ela traz e escrevam para mim. Não esqueçam de colocar o nome no e-mail, hein? De quem é quem ali na hora que estiver me mandando. Tá bom? Bibliografia para vocês. Muito obrigada, meninas. Até mais e um beijo.